O nome da palavra, você vai ver ela aí no seu livro, mas não é o de hoje. Olhe a sua família com os olhos do Espírito. É o tema dessa palavra. Nós olharmos a nossa família, a nossa casa, não com um olhar natural, mas com um olhar do Espírito. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Eu gosto muito de fazer perguntas. Quando você está lá na sua casa, quando você olha para o seu marido, quando você olha para a sua esposa, quando você olha para os seus filhos, com qual olhar que você está olhando para eles? Você está olhando com os olhos do Senhor? Você está vendo Cristo? Eu achei tão bonito, Ezequias, ver o seu olhar para os seus filhos. É o olhar do Espírito. Você vê seu filho como um rebento da oliveira, que cheio de unção, cheio de óleo, cheio das promessas de Deus. Mas eu quero perguntar para a igreja, vocês, igreja, vocês estão olhando para os seus filhos com um olhar natural ou com um olhar do Espírito? De que forma você está tendo esse olhar? Lá dentro da sua casa, quando você olha para os seus pais, quando você olha para os seus irmãos, como é que está sendo esse olhar? O nome dessa palavra é olhai a sua casa, a sua família, com os olhos do Espírito. Fala assim, irmãos. Mais forte, fala assim, irmãos. Devemos olhar a nossa casa, a nossa família, com o olhar do Espírito. O olhar natural sempre vai trazer desânimo, trazer falta de fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que projetasse para mim segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 16. Amém? Tem como projetar, irmãos? Amém. Espero que saiba que nós não fomos reprovados. Está errado essa. É capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. 5,16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já, e eis que surgiram coisas novas. Qual era a orientação de Paulo aqui? As coisas antigas já ficaram para trás. Mas, na nossa prática, no nosso dia a dia, essa é uma verdade? A gente está olhando lá para os nossos irmãos, para os nossos pais, para o nosso cônjuge, nós estamos olhando com ênfase nessa palavra. Já passou as coisas antigas, agora é tudo novo. Agora eu tenho uma vida no Espírito. Agora eu tenho um Espírito. É a minha visão agora da minha esposa. É uma visão espiritual, não mais natural. É uma visão agora através do Espírito de Deus. Está sendo assim na sua casa? E aí? Não? Vocês estão em silêncio. Quem acha que está sendo assim, diga glória a Deus. E muito poucos. Quem acha que não está, diga glória a Deus. E quem não acha nada, está em silêncio. Amém, irmãos? Por que nós temos que mudar o nosso olhar? Qual a importância desse olhar ser renovado? Qual é a importância da gente olhar com os olhos de Cristo para os nossos irmãos? A vida da igreja, irmãos, como é que é a vida de igreja para mim e para você? Quem aqui tem dificuldade com a vida da igreja? Só eu, né? Ei, irmãos, vocês estão anjos demais. Só eu tenho dificuldade. Quem já teve problema no relacionamento aqui? Alguém já teve? Alguém já deu uma lixada com o irmão aí para encaixar? Não, né? E aí?
E aí, qual o olhar que você teve nesse momento? O que você estava vendo? Você estava vendo com os olhos de Cristo ou com os olhos naturais? Vocês já perceberam que na maioria das vezes que tem uma lixadinha, o nosso olhar ele é muito natural? Ele é limitado. Nós não conseguimos perceber que o nosso irmão é uma nova criatura, que ele é cheio do Espírito Santo, eu também sou cheio do Espírito Santo, e que é o Espírito Santo que vai vincular essa comunhão agora. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Eu estou na dúvida ainda, a igreja está calada. Quem está entendendo, diga aleluia. Fala, eu creio que eu vou enxergar as pessoas da minha casa, da minha família, com os olhos do Espírito Santo, porque agora eu sou nova criatura, eu ando por fé, eu ando por convicção, eu ando porque creio no Senhor agora, eu ando debaixo das promessas de Deus, amém? Quem tem promessa de Deus aqui? Aleluia. Quem já recebeu promessa de Deus aqui? Agora sim. Opa, recebeu promessa. E aí, o que aconteceu depois que você recebeu a promessa? Seu olhar mudou? Você começou a confiar mais no Senhor? Hein? E aí? Como é que ficou depois que você recebeu a promessa de Deus na sua vida? Tem promessa aqui que você ainda não recebeu, mas você crê? Tem? Quem tem promessa aqui que ainda não recebeu, mas crê que vai acontecer? Por que você crê? O que te faz crer que vai acontecer? O que te faz crer que não é só sabe, algo da sua mente, da sua alma? O quê? Uma convicção. Convicção vem da onde? Da alma ou do espírito? Convicção vem do nosso espírito. Em volta parece que está tudo contra. Em volta parece que não vai dar certo. Mas lá no seu coração você fala assim: não sei o que é, eu creio. Vai acontecer. Eu não sei como, não sei de que jeito, eu não vejo, mas eu creio. É esse o olhar espiritual. Quem tem filhos aqui? Seu filho tem promessa de Deus? Tem. Você crê que Deus vai cumprir a promessa? Mas quando você olha agora para o seu filho, o que você vê? O que você está enxergando? Eu olho para o meu e falo: ô filho de ouro, glória a Deus. A glória de Deus vai revestir esse menino. Ele está por aí, ele está me ouvindo. A glória de Deus vai revestir ele. Por quê? Porque quando eu olho para ele, irmãos, eu vejo a promessa. Eu não vejo a decisão, não vejo a teimosia. Eu não vejo o que ele está fazendo naturalmente. Sabe o que eu vejo nele? A promessa. E meu coração se enche. Num encontro, foi até um encontro que nós fizemos os jovens juntos. Um encontro que Deus me deu uma disciplinada, foi muito bom, eu gostei. Eu gosto de ser disciplinado pelo Senhor. E aí, eu sempre tinha uma convicção, não sei se com os irmãos é assim. Você tem uma convicção aí, mas você nunca tem uma visão clara disso. É assim com vocês? Comigo é assim, é algo que eu sinto, está aqui no meu coração. Eu não sei como é que vai ser, eu não vi. Tem gente que tem visão, né? Consegue ver. E nesse batismo do Espírito Santo lá, eu achei tão interessante. Eu nunca tinha visto, mas eu tinha crido. E crer para mim é suficiente. Mas naquele dia do batismo do Espírito Santo, eu orei e falei: Senhor, me mostra. E aí Deus pegou a minha esposa. Por isso que é bom essa vida de igreja. A esposa está envolvida, o marido está envolvido. É tão gostoso quando está toda a família envolvida, né? E aí o Espírito encheu ela e ela começou a falar para o meu filho a minha visão, que eu nem tinha. Ela: não, vai ser assim, não, vai ser assado, e vai acontecer assim, e você vai estar lá numa igrejinha, e essa igrejinha vai ser santa, essa igrejinha vai ser ataviada, essa igrejinha vai ser uma igreja cheia do Espírito, uma igreja simples, mas uma igreja que teme ao Senhor. E ela começou a ministrar isso para o meu filho, e eu lá, tipo assim,
eu agora posso ver. Eu agora posso desfrutar, porque eu não via, eu só percebia, sentia, tinha uma convicção no meu coração que falava para mim: ele vai ser um homem de Deus. Só isso. Mas nesse dia, o Espírito Santo mostrou para mim algo maior. É assim comigo e na sua vida. Mas o que nós precisamos? Tomar posse da palavra. Eis que agora a nossa visão mudou, a nossa visão não é mais natural, a nossa visão agora é espiritual. Eu vou olhar para o meu irmão com os olhos da promessa. Eu vou olhar para o meu filho com os olhos da promessa. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa aquilo que está acontecendo com a sua casa hoje. O que você tem que crer é na promessa. Isso é olhar com os olhos do Espírito. Por isso que é tão importante a gente sair de uma mentalidade natural para uma mentalidade de um Espírito, aonde não interessa o que eu estou vendo. O que interessa, Deus falou, e eu creio que vai acontecer. Quem tem fé hoje, para profetizar aí na sua vida, na sua casa, algo que você já viu, mas que você não consegue perceber naturalmente se vai ou não acontecer. Quem tem fé para isso aqui? Quem tem? Fica de pé, quem tem fé. Só quem tem fé para isso, fica de pé. Quem tem fé para, sabe, tomar posse, apropriar em fé. Nós vamos orar. Essa palavra vai ser para oração também. Eu quero que você vai fazer um exercício de fé agora. Você vai visualizar com os olhos da fé a promessa, essa promessa. E você agora, quem está com a esposa do lado, quem está com a família aí? Junto, cola com a família. Cola com ela aí. Vocês vão profetizar juntos sobre essa casa, né? O jejum não é a nossa casa cheia do Espírito, né? Então você agora vai profetizar. Começa a orar, começa a profetizar, começa a liberar essa promessa agora. Começa a chamar a existência dessa promessa. Senhor, eu não estou vendo naturalmente, mas eu creio. Começa a liberar, começa a orar. Ora igreja, ora por isso. Ora, declara, profetiza agora. Profetiza a promessa. E os seus olhos naturais é um exercício de fé, irmãos. Os seus olhos naturais agora vão ficar de lado. O que vai vir no seu coração é uma imagem do céu. Uma imagem não da terra, mas a imagem do céu vai vir agora. E você vai profetizar. Você vai tomar posse agora, já está pronto. Lá no céu já foi liberado. Lá no céu já foi liberada a promessa. Lá no céu a promessa já é sua. Então toma posse agora em nome de Jesus. Toma posse dessa promessa. Você e sua casa, é uma promessa que Deus liberou na minha vida, que eu e a minha casa serviríamos o Senhor. E eu não abro mão. E hoje eu já posso desfrutar disso por causa da promessa. Não é porque eu vi não, porque no começo eu não via, mas agora eu já posso desfrutar. Eu agora já posso viver a promessa. Eu vivo a promessa porque é pela fé, é porque eu criei, é porque eu chamei a existência em fé. É em fé que eu tomo posse, é em fé que eu me aproprio das promessas de Deus para mim, para minha casa, para minha vida, para minha família. E é assim com você também. E nessa noite eu, em nome de Jesus, libero promessa, libero as promessas. Imagem, eu libero imagens da promessa no seu coração agora. Em nome de Jesus, eu libero as imagens do céu agora, no seu coração. Os olhos espirituais vão se abrir agora, e você vai, em nome de Jesus, tomar posse da promessa. Toma posse da promessa, a promessa do Senhor para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, em nome de Jesus. Fala assim: em nome de Jesus, pela fé, eu tomo posse das promessas, eu não abro mão, em fé, eu me aproprio, em nome de Jesus. Aleluia, diga glória a Deus. Pode se assentar de novo, mas prepara para levantar de novo. Nós vamos orar mais, amém? Glória a Deus, aleluia. Abra para mim em 2 Coríntios 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados
de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Fala assim: quando eu contemplo, o Espírito Santo gera uma imagem na minha vida. Quando eu não contemplo, quando eu paro, por isso que é tão importante uma vida de oração, por isso que é tão importante uma vida de igreja, porque é nessa vida da igreja, nessa vida de oração, que nós contemplamos. O que acontece comigo, que você, e é o que o Paulo está falando, quando você vai lá no espelho e você se olha, mas aí depois você fica um mês sem ir lá olhar, você esquece a imagem. Esquece ou não esquece? Não é assim que funciona? Naturalmente? Você foi lá, se viu, aí daqui um mês, você lembra ainda da imagem que você viu? Você esqueceu. Mas à medida que você pratica, à medida que você ora, à medida que você se envolve com a vida da igreja, com a vida natural da igreja, de estar junto, de estar no culto, de estar numa oração, de estar vivendo essa vida tão simples, mas maravilhosa, sabe o que acontece? Você está praticando. Você está pegando a imagem, todo dia você está vindo, está vendo a imagem, está vendo a imagem. Como é que você esquece de uma imagem que você vê o tempo todo? Todo mundo aqui, quando acorda cedo, o que faz quando vai lá no banheiro? Não é olhar para você, pintar o cabelo, ver se está tudo bonitinho? Eu nem olho mais, sabe? Porque a gente vai ficando velho, aí a gente vai deixando de olhar, para não passar, sabe? Para não ficar lembrando de coisa que não precisa lembrar mais. Amém? Mas os jovens então, os jovens não, todo dia deve, as mulheres então, né? Lá em casa minha esposa ainda faz muito, ela fica um tempo substancial lá no espelho, olhando a imagem. Não é, amor? Eu que gosto de olhar a imagem dela lá também. Ficou, que maravilha, eu sou abençoado, amém? Glória a Deus por isso. Mas você percebe que quanto mais você vê essa imagem, mais ela fica nítida na sua mente? Paulo está falando isso. Quanto mais eu pratico, quanto mais eu ando, mais a imagem fica nítida, mais eu me aproprio. Do quê? Da fé. Eu saio da dimensão natural e eu entro na dimensão espiritual. Por quê? Porque eu estou praticando, porque eu estou exercitando, porque o meu espírito está cada dia me trazendo as imagens, renovando a imagem, renovando a imagem, renovando a imagem, e essa imagem está ficando cada dia mais clara, até chegar ao ponto que é dia perfeito. Por quê? Porque eu estou praticando, exercitando o espírito para ver a imagem. Amém? Quem aqui nesses dias de jejum, de oração, quer praticar mais, quer ver mais a imagem do céu do que a da terra? Quem aqui? Quem aqui quer ver a imagem do céu? Olha só, vocês levantaram agora e oraram pela promessa. Vocês estão fazendo o quê? Exercitando. Vocês estão olhando para a promessa, vocês estão esquecendo o natural. Vocês estão esquecendo aquilo que é a luta, aquilo que é a dificuldade, e vocês estão apropriando em fé. Sabe o que vai acontecer com a luta, com a dificuldade? Vai desaparecer daqui a pouco. Por quê? Porque agora eu estou em fé, eu estou me apropriando em fé. A moeda do céu é a fé. Você pode falar para o seu irmão, fala: meu irmão, a moeda do céu é a fé. Eu preciso, todos os dias, crer que o Senhor é fiel e Ele vai cumprir a promessa que Ele tem para a minha vida, para a minha família e para a minha casa. Exercício de fé. É o que vocês estão fazendo agora. Vocês estão exercitando fé. Vocês estão deixando aquilo que é natural, a dificuldade, aquilo que te impede, aquilo que desanima, aquilo que te traz tristeza, e exercitando com a promessa. Não é simples, irmãos? Mas o diabo o tempo todo está trabalhando para a gente manter o nosso foco aonde? Aonde? O problema. O tempo todo o diabo quer que você não tenha um olhar espiritual. O tempo todo ele quer que você foque aonde? No problema, na dificuldade. Ele quer fazer o que com isso? E o que ele faz quando isso acontece? Quando você está focado na dificuldade, no problema, o que acontece com você? O primeiro sintoma, qual que é? Fala desânimo, fala assim, cansaço, fadiga. Eu me sinto cansado. Por que eu estou cansado? Você já acordou aquele dia assim e falou: por que eu estou cansado? Eu nem comecei o dia. Já teve dia assim?
O que aconteceu? Por que você acordou daquele jeito? O que te fez acordar daquele jeito? Foi o Espírito de Deus? Foi a vida de oração? Pode perceber que não. Foi algo natural que veio na sua mente e tirou o dia de alegria que Deus te deu. O dia de favor que Deus te deu. Você sabia que todo dia é dia de favor? Todo dia você pode experimentar do favor de Deus. Mas o que atrai favor? É os problemas? As dificuldades? Eu não estou falando que você não as tenha. Não é esse o meu desejo. O desejo meu é mostrar para você nesta noite que você tem o Espírito Santo habitando dentro de você e que Ele vai tirar a tua visão dos problemas e vai te dar a visão das promessas. Ele vai abrir os seus olhos para as promessas. E quando vinha o desânimo, quando vinha a tristeza, quando vinha esses negócios que vão te trazer não alegria, não contentamento, você vai olhar para a promessa e você vai falar: eu creio na promessa, não importa a circunstância, não importa a dificuldade, a promessa vai se cumprir. Não é por causa de mim, é porque Ele é fiel para cumprir. Fé. Amém? Quem toma posse hoje pela fé? Olha o tanto que a fé é importante, irmãos. Olha só. Abra para mim lá em Colossenses 1:27. Eu vou ler para ganhar tempo, porque meu tempo está indo embora ali, ele vai muito rápido. Esse relógio devia ir para o Kairos de Deus, ele vai mais lento, ele anda mais devagar. Então eu não posso, e aí eu vou ler. Colossenses 1:27 diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Deixa eu te fazer outra pergunta. Eu gosto de fazer pergunta. Você crê que Cristo habita em você? Não entendi a igreja agora. Você crê que Cristo habita em você? Agora eu acho que a igreja está entendendo. Cristo habita, Cristo em vós, esperança da... É Cristo aonde? É fora? É lá sentado no trono? Cristo em vós, esperança da glória. Quando você, eu vou trazer de novo a questão da dificuldade, porque eu percebo que é esse o problema nosso. Nós, em vez de olharmos para Cristo, para esse Cristo que reside no nosso coração, que agora habita em nós, a gente, em vez de olhar para Ele no meio das nossas tribulações, nós olhamos para as tribulações, e isso gera falta de fé. Então, acreditar nessa palavra, Cristo em vós, esperança da glória. Quem quer ver a glória do Senhor aqui? Você quer ver a glória do Senhor aonde? De que jeito? Só espiritualmente? Como é que você vê a glória do Senhor na sua vida? Eu já posso ver a glória de Deus na minha casa, porque eu sou abençoado, porque eu sou favorecido. O favor de Deus me alcança todos os dias. Ele me dá saúde, Ele me dá alegria, Ele me dá contentamento, Ele me dá o mais importante, fé. Crer que se eu acordei desanimado, Ele vai mudar aquela circunstância de forma muito rápida para a glória de Deus. Mas por que Ele vai mudar? Porque é Ele em mim, esperança da glória. É Ele nos irmãos, esperança da glória. Eu não confio mais em mim, mas em Cristo que habita em mim. E através de mim, a glória dele vai se manifestar. Quem quer ver a glória de Deus aqui? Você quer ver a glória de Deus? Você quer desfrutar dessa glória? Deixa eu falar algo que aconteceu hoje aqui. Hoje. É um testemunho para edificar os irmãos. Eu não sei se vocês percebem, os servos que andam comigo, os meninos que andam comigo já sabem. Toda vez que eu tenho que a minha escala vem, eu não sei, o pessoal do louvor já viu também, eu fico aqui, ó, profetizando, chamando a existência, a glória de Deus, declarando que esse ambiente é um ambiente de cura, declarando que esse ambiente é um ambiente de milagre, é um ambiente de vida, é um ambiente de unção, é um ambiente de alegria, é um ambiente de paz, é um ambiente onde nós vamos experimentar da glória de Deus, para a glória dele, amém? É isso que eu faço. E aí começa o culto, Deus começa a fazer manifestação da glória dele.
o louvor flui, as coisas, e eu vou vendo isso, meu coração vai se enchendo, vai transbordando. Por quê? Porque eu estou experimentando, desfrutando da glória do Senhor, nas coisas simples. Você já consegue desfrutar da glória do Senhor nas coisas simples? Ou você só acha que Ele vai se manifestar? Uau, você é que nem Naamã. Eu gosto muito desse personagem da Bíblia. Ele chega lá em Eliseu, o que é que ele fala? Ele nem vem falar comigo. Eu queria que ele viesse, soltasse um raio, viesse anjo, viesse, um monte de coisa. Ele vai e manda eu tomar banho num rio pior que o rio que eu tenho lá perto da minha casa. Aí quase que ele perde a benção. Por quê? Porque ele queria ver algo extraordinário. Mas deixa eu te falar, Deus se move nas coisas simples da sua vida. Nas coisas mais simples, Ele se manifesta. Irmãos, quando eu vejo Ezequias falando dos filhos desse aqui, chega no meu coração, eu comecei a chorar ali, só dele testemunhar. Eu oro para os jovens dessa igreja. Quando a gente começa a orar, sabe o que é a vontade minha? É falar, irmãos, vocês vão ter um casamento abençoado, vocês vão testemunhar a bênção de Deus no seu casamento, vocês vão ser testemunho dele nesta geração. Eu não passei por isso não, irmãos. Eu converti com 38, eu já tinha feito besteira mais do que tudo. Eu já tinha pisado na jaca. Muito. Vocês não, vocês são privilegiados, jovens. Vocês são privilegiados. Vocês já estão com o Rei da Glória. Vocês já podem manifestar o Rei da Glória na sua vida. Vocês podem ter um casamento abençoado. Ora, veja com o olhar do Espírito, não veja com olhos naturais. Eu vi o Jefferson, foi o Jefferson, né, que ministrou, falou, foi Ezequias que ministrou, falou que as irmãs têm que mudar o olhar. Para de olhar para o bonitinho, olha para o homem de Deus, olha para quem tem unção, olha para quem vai manifestar Cristo na sua vida, vai amar você como Cristo ama a igreja. Quem quer um varão assim? Você quer um varão que vai te dar trabalho, que vai trazer confusão para sua casa? Ou você quer um varão que expressa a imagem de Cristo lá dentro? Então você tem que mudar o olhar. Você não pode olhar com o olho natural mais. Você tem que olhar com o olho do seu coração, com as convicções que o Espírito já liberou. Ele sabe o projeto que Ele tem para mim e para você. Deus já sabe. Ele já sabe e Ele já preparou tudo para nós, irmãos. Está tudo preparado. Mas a gente precisa fazer o quê? Exercício. Fala para o seu irmão, nós precisamos exercitar a nossa fé e olhar com os olhos do Espírito. Precisamos abandonar o olhar natural para as coisas. A vontade de Deus é que andemos em fé, cheios do Espírito, nos movendo no Espírito, em nome de Jesus. É a vontade de Deus. Às vezes, irmãos, são coisas simples e nós, infelizmente, não conseguimos vencer. Por quê? Porque o olhar é natural. Mas Deus, em nome de Jesus, está abrindo os nossos olhos essa noite, amém? Fala assim, o Senhor está abrindo a minha visão, para que eu veja as promessas, antes de qualquer coisa. Fala assim, eu declaro, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, que eu não vou ter, mas um olhar natural, mas o meu olhar vai ser espiritual. Eu vou ver como Deus vê. Eu vou viver como Deus deseja, em nome de Jesus. É o nosso olhar. É o nosso olhar que precisa mudar. Quando muda o nosso olhar, muda as nossas escolhas. Quando há visão, há revelação. Quem quer ter revelação de propósito? Quem quer ter revelação do Senhor, dos projetos dele para a sua vida? Amém? 1 de João 4, 17 diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor,
para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, nós somos nesse mundo. Fala para o seu irmão: meu irmão, você é igual a Cristo, porque assim diz a palavra, como Jesus é, nós também somos nesse mundo. Amém? Você percebe que muda a visão? Você é um Cristo aqui na terra. Você foi chamado para liberar promessa, para mover no céu, aqui na terra, para trazer aquilo que está lá para cá. Eu e você fomos chamados para isso, irmão. Nós não fomos chamados para ficar sentados no banco da igreja. Mas também eu creio que aonde nós fomos plantados, o que Deus está fazendo, e Ele vai fazer através de nós lá, naquele lugar que Ele te plantou. Não sei onde é. É no hospital, é na escola, eu não sei onde você está hoje, mas eu sei que Deus quer te usar lá, para testemunhar a glória dEle, para ser profeta dEle, para liberar as promessas dEle. Mas, conforme Ele é, nós também somos. Mas quando você olha para os seus erros, para os seus defeitos, o que você pensa? Não, Cristo não tem nada a ver com isso. É ou não é? Cristo não está. Ele foi dar uma volta e me esqueceu. Ai, misericórdia. É ou não é o pensamento? Quando você às vezes escorrega. Quem aqui já escorregou alguma vez? Só eu, né? Os irmãos são muito santos. Misericórdia. Eu escorrego o tempo todo. Mas Deus continua me amando na mesma medida. Ele me amou primeiro. Ele te amou primeiro. Essa é a vontade de Deus, é liberar o amor dele. É nós sairmos da posição de condenação para a posição do favor imerecido, para a glória de Deus. Amém? Não veja a sua família de forma natural. Como é que você vê sua casa? Como é que você vê sua família? Como é que você vê sua esposa? Como é que você vê seu marido? Como é que você vê seus filhos? Não veja eles de forma natural. Vejam eles sempre com um olhar espiritual. Tudo vai melhorar. Creia em mim. Eu tenho essa experiência, né, amor? Precisa. Ela também. Se ela olhar com o olho natural, nós estamos perdidos. A casa vai para a ruína. Ela sempre olha com o olhar de Cristo. Sabe por quê? Porque ela aprendeu em fé também que eu sou falho. E aí sabe o que acontece? Quando ela olha com o olhar de Cristo, ela vê Cristo em mim. E aquele pecado, aquela coisa que estava acontecendo, ela para de ter poder no nosso relacionamento. Por quê? Porque ela está olhando agora para mim com o olhar de Jesus. Não com o olhar mais natural, não com as minhas debilidades, não com as minhas deficiências, mas com o olhar de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos mais. Obreiro, quanto àqueles, olha só, quanto àqueles que não se converteram, o que nós vamos fazer? O que eu e você pode fazer com aqueles da minha casa, na minha família? Tem gente que ainda não se converteu. Quem tem alguém na sua casa que ainda não aceitou Jesus aqui? Tem muita gente. Eu estou encerrando já, irmãos. O pessoal do louvor pode subir? Nós vamos ministrar um cântico e vamos orar. E eu quero encerrar com isso. Tem alguém dentro da minha casa. Da minha casa tem algumas pessoas que eu amo, que ainda não aceitaram Jesus. Nesse jejum eu estou orando pela família da minha esposa. Porque eu tenho percebido que tem pessoas lá que ela ama demais, que ainda não aceitaram Jesus. Obreiro, e aí, o que a gente faz com quem não aceitou Jesus? Quem ainda não tem a imagem de Cristo? Quem ainda não tem visão da promessa? O que a gente faz? Fala assim: nós manifestamos o amor de Deus na vida deles. Nós somos o canal. Nós somos o instrumento. Nós somos quem Deus vai usar para ser testemunho do amor de Cristo para eles. Deixa eu te falar, essas pessoas que estão lá dentro da sua casa, na sua família, que você percebe que ela precisa de Jesus, o que você está disposto a fazer para ela converter? Eu estou disposto a fazer uma coisa hoje.
E agora? Orar. E eu deixei isso para o final, para a gente tirar esse tempo agora, para orar pela nossa casa. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Quando eu casei com a minha esposa, eu pensava que minha casa era eu e ela só. Mas Deus alargou meu entendimento. Ele falou: não, tem mais gente aí. Você tem uma família. Sua família aumentou. A família dela agora é sua. Sua família agora é dela. E eu me posiciono em oração por causa da família dela e pela minha também. E ela se posiciona por causa da minha. E nós nos juntamos para orar e declarar a promessa de Deus na vida dessas pessoas. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé para a gente fazer isso agora. Você vai se unir à sua família aí. E eu quero agora, em nome de Jesus, que você ore.